Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar mais alguns conceitos de termometria, tá? Nós vamos aprofundar nosso estudo na escala Celsius, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin e aprender algumas formas de fazer conversões entre essas escalas, que é a grande parte estudada pela termometria, tá bom? Estamos aqui 0h56 da terça-feira, então eu estou gravando de madrugada essa aula para vocês poderem assistir no horário certinho lá na escola, sem ter erros e sem vocês perderem muita parte do conteúdo, tá bom? Eu já dei uma enchida aí no quadro, só para ter uma base já para nós iniciarmos. Então, vocês podem pegar o lápis de vocês, podem copiar esses conceitos que foram passados aí. Primeiro eu passei uma coisa bem simples aqui, ó. Esses que tem seta é o subtópico, tá? Subtítulo. Vocês botam a data, aí esse é o título da aula. Não precisa fazer essa divisão aqui no caderno. Não precisa, essa divisão no caderno, ela não precisa. Ela é só uma divisão que eu fiz aqui, eu mesmo, para como se fosse um quadro mesmo. Para simular como se fosse um quadro mesmo. Legal? Então aqui nós temos o primeiro subtítulo de vocês, escalas notáveis. São três, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Não tem segredo, besteira, tá? Só para vocês lembrarem que são as três escalas notáveis. Professor, existem mais escalas. Existem outras escalas. Existe a escala Rankine, por exemplo. Tá? É muito famosa. E escalas que vocês mesmos podem criar. Escalas que os exercícios criarão e vão sugerir pontos de fusão e ebulição para vocês. Ok? Então, é muito importante que você tenha em mente que nós temos as escalas notáveis, são as escalas que você nota, que você conhece. Tem as escalas genéricas, são outras escalas que são criadas ali e existem milhares de escalas termométricas, talvez até milhões, porque eu mesmo já devo ter criado mais de 200 escalas termométricas, porque todo exercício que eu vou fazer eu crio uma nova ali na hora mesmo. Então, escala termométrica é uma coisa muito simples de fazer. Ok. Eu já passei alguma coisa para vocês sobre isso na aula passada, mas com o que eu vou passar hoje, não teria como não pedir para vocês colocarem isso no caderno. Se for necessário colocar novamente, que seja, tá? Porque são conceitos essenciais. Da escala Celsius é o segundo subtítulo. O terceiro subtítulo é a escala Fahrenheit. E o quarto subtítulo, escala Kelvin. E daí eu vou passar esse instrumento para vocês entenderem como comparar duas escalas distintas. Tá bom? Vou esperar para vocês copiarem. A nossa aula hoje vai ter entre 37 e 42 minutos, tá? Já prevendo perdas de horário, mais provável que fique perto do 37. Vamos ver se eu consigo vencer tudo o que eu preciso passar, senão eu estendo um pouquinho até uns 42 minutos. Mas não posso fazer de 45, né? Até o tempo de entrarem na sala, tudo. Esperar vocês copiarem, então.
Pelas minhas estimativas, vocês devem estar em algum lugar entre essas escritas aqui. Quem tiver para trás, por favor, agiliza, que eu... Qualquer coisa, se tiver alguém que ficar para trás, que não é tempo de copiar, aí vocês pausam a aula, tá? Não tem problema. Esses 37 minutos já prevêem que talvez em algum momento vocês tenham que pausar a aula. Eu não gosto de explicar enquanto vocês copiam, tá? Por isso eu prefiro esperar um pouco. Porque física é uma disciplina já complicadinha, daí se vocês não prestarem atenção na explicação, nós teremos problemas. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o diagrama comparativo, tá? Depois eu explico novamente, explico com mais lentidão, mas eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o que é esse diagrama comparativo. Cara, na verdade, isso aqui é como se eu colocasse dois termômetros, um aqui e um aqui de pezinho. Essas barras pretas de pé é como se fossem dois termômetros. Aí em todo termômetro, eles não tem nada escrito ainda, tá? Existem marcações. Em todo termômetro existem duas marcações que são essas duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui de baixo. Essa do meio fui eu que criei para organizar melhor. Mas as duas de cima elas existem nos termômetros, que são os pontos de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição. São esses dois riscos aqui. Professor, e esse risco do meio que você criou significa que está errado. Você não pode criar coisas. Não, não fui eu que criei. Eu, eu utilizo ele aqui porque ele deixa muito mais claro. Mas aparecem vários e vários exercícios e materiais com 3 riscos, embora esse seja um risco hipotético. Na verdade, por correto, ele nem existe. Opa, é para ser branco. Por correto, ele é um risco que nem existe. Por que que ele não existe? Porque ele é um risco flutuante. Ele sobe e desce nessa escala. Ele é um risco móvel. Deixa ele bem pontilhadinho para passar essa ideia. Ele é um negócio móvel ali. Então ele sobe e desce. Essa linha aqui é uma linha flutuante, ela sobe e desce conforme o valor que você quer calcular. Se eu falo que desse lado é 300, se eu falo que desse lado é 300, a linha estará mais para cima do que se for 200. Se for 200, a linha estará mais para baixo. Por isso que é uma linha flutuante. Ela sobe e desce conforme os valores, que são os valores dessa linha. Se for 300, vai estar mais para cima. Se for 400, vai estar ainda mais para cima. Tá? Então é uma linha flutuante, ela não existe de fato. As outras não, as outras são linhas fixas. São pontos de fusão e ebulição fixos. Ok? Já vou entender um pouquinho melhor como que funciona esse diagrama comparativo. Últimos instantes, então, para você terminar de copiar. Quem já terminar de copiar, eu recomendo muito que vocês utilizem esse tempo, para tentar decorar os valores de referência, PF e PE, para as 3 escalas. São coisas que vocês precisam saber. Você não se cria na disciplina de física, na termometria, sem decorar esses 6 valores.
0 e 100 para Celsius, 32 e 212 para Fahrenheit e 273 e 373 para Kelvin. A escala Celsius, então eu vou começar a explicação agora. A escala Celsius, ela é uma escala que é utilizada muito no nosso continente. Por isso que nós vamos estudá-la, tá bom? Ela é uma escala usual, uma escala que não é científica, ela é usável, é uma coisa que é usada no cotidiano. O mesmo acontece com a escala Fahrenheit, só que a escala Fahrenheit é dos Estados Unidos. Professor, então por que nós vamos estudá-la se ela nem é a nossa escala? Porque ela é a escala de um país imperialista, os Estados Unidos, e por isso ela é muito relevante, tá? Vocês vão assistir filmes, vocês vão encontrar essa escala. Se você um dia viajar para os Estados Unidos, vocês vão encontrar termômetros nas ruas com essa escala. E isso faz muita diferença, tá? Então, ela também é uma escala usual. E quando nós falamos da escala Kelvin, a escala Kelvin é uma escala científica. Uma escala científica. Isso significa que é uma escala usada para fazer conta. É uma escala usada na física. É uma escala usada para experimentos em laboratório. Ela é uma escala termométrica científica. O que significa isso? Escalas científicas são escalas que não têm valores negativos. Ela de forma alguma fica negativa. Existe outra escala que também é científica, que é a escala Rankine. A escala Kelvin ela é muito interessante, porque ela surge baseada na escala Celsius. Ela surge totalmente baseada na escala Celsius. Eles pegaram uma escala usual e eles conseguiram prever qual era o menor valor possível de Celsius. O menor valor teoricamente. Porque ele não existe, ele não é atingível na prática, mas na teoria, o menor valor possível de Celsius. Eles descobriram que era menos 273. Menos 273. Então, o que eles fizeram? Para criar uma escala que não tivesse nenhum valor negativo, eles pegaram a escala Celsius e somaram 273 em todos os pontos. Ué, o menor valor não era menos 273? Então, se você soma 273, o valor 0 Kelvin anteriormente era menos 273 graus Celsius. Como é que ele virou 0 Kelvin? Porque o Kelvin somou 273 em todos os valores da escala Celsius. Ele somou 273 em todos os valores da escala Celsius. E por isso que esse é o valor mais importante, 273 é o valor mais importante desse eixo temático. 273 é o valor mais importante desse eixo temático termometria. Se por acaso nós tivermos um professor de química aí na sala, talvez vocês tenham, talvez vocês não tenham, mas se ele estiver aí nesse momento, sabe o que eu estou falando? Vai poder confirmar para mim que essa conversão entre escalas que a gente usa e escalas usadas para fazer conta é muito importante. Na química você precisa saber fazer a conversão Celsius-Kelvin. Por exemplo, quando você vai estudar os gases. Os gases. Você não pode colocar lá na fórmula uma temperatura em Celsius. Não pode. A temperatura que você vai colocar na fórmula tem que ser em Kelvin.
Por isso, é extremamente relevante que você saiba fazer a conversão entre essas duas escalas, coisa que a gente vai aprender hoje, tá? Mas eu primeiro preciso que vocês entendam o surgimento dessa escala Kelvin. É uma escala científica, usada em laboratório, que não tem valores negativos. Não tem valores negativos porque, por acaso, não, eles tiveram que pegar uma escala e usar ela como base. Pegaram a escala Celsius, então. Somaram 273, porque menos 273 era o menor valor encontrado em Celsius. Menos 250 era encontrado. Menos 200 também era encontrado. Mas o menor era menos 273. Ok, e qual que é o menor valor da escala Kelvin? O menor valor mais baixo. Professor, eu estou vendo aqui que é 273. Não, pelo amor de Deus, meu amigo. Isso aqui é o valor do ponto de fusão para a escala Kelvin. O momento que a água congela. Vai dizer que não tem temperatura menor do que quando a água congela? Claro que tem. E a menor temperatura possível em Kelvin é a temperatura 0 Kelvin. Não é por nada, ela é uma escala chamada de escala absoluta. Uma escala absoluta. Uma escala absoluta é quando o 0 grau é a mesma coisa que o 0 movimento molecular. Lembra? Lembra o que é temperatura? Temperatura é agitação molecular. Uma agitação mais elevada, uma temperatura mais elevada. Uma agitação mais lenta significa uma temperatura mais lenta. Legal? Ok. Então, quando a gente fala de parar a agitação molecular, ok, isso é uma temperatura alta, isso é uma temperatura baixa, e isso é a menor temperatura possível, porque vocês concordam que não tem como vibrar menos do que quando não vibra. Então, a temperatura menor possível é sempre o momento em que para de vibrar. Para Celsius, era menos 273, o momento em que parava a vibração molecular. Hipoteticamente, porque na prática isso não acontece. Mas na teoria, quando era teorizado e previsto por meio de cálculos, eles chegavam que o menor valor era menos 233. E esse é o momento que para de vibrar, em Celsius. E em Kelvin, para de vibrar no zero. 0 grau é a mesma coisa que zero vibração para a escala Kelvin. E por isso ela ganha esse termo, escala absoluta. Tá? Uma escala absoluta. Nós vamos fazer anotações sobre a escala Kelvin ainda no próximo slide, tá? Nós vamos fazer anotações de aprofundamento da escala Kelvin, que é só um termo que eu vou usar para puxar um segundo tópico de escala Kelvin mesmo. Tá bom? Tá, vamos dar uma olhada nesse diagrama comparativo. O que ele é? Vocês lembram que na aula passada eu falei de um ponto de fusão e ponto de ebulição? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão, claro, sempre em relação à água. Ponto de fusão, momento em que a água congela. Ponto de ebulição, momento em que a água não é evapora, o certo é falar que ela ferve, porque ela evapora em várias temperaturas, tá? O certo é falar que é a temperatura em que ela ferve mesmo. Ok? Então, vamos lá. Esse ponto de baixo, ele é o ponto de fusão. Essa linha de baixo é uma linha que representa o ponto de fusão.
Vai ser sempre assim. E essa linha de cima representa o ponto de ebulição. Ok? E nós sempre estaremos comparando duas escalas. Sempre. O diagrama comparativo é um instrumento para você comparar duas escalas. Aí eu escrevo aqui de um lado Celsius, se eu quiser comparar Celsius, e do outro lado eu escrevo Kelvin. Se eu quiser comparar essas duas, eu faço isso. Tanto faz qual vai de qual lado, tá? Tanto faz. E aí, e agora? E agora? Para comparar, o que eu faço? Agora eu coloco os valores de referência. Quanto que é o ponto de fusão em Celsius? É 0. Quanto que é o ponto de ebulição em Celsius? É 100. Quanto que é o ponto de fusão para Kelvin? 273. E o ponto de ebulição? 373. Certo? E essa linha do meio? Essa linha do meio é o ponto de interrogação. Achou que era um nome técnico, não. Ponto de interrogação mesmo. Por quê? Porque eu não sei o que tem ali. Eu não sei. É um ponto que flutua, tá? Isso aqui eu utilizo esse ponto flutuante, esse valor que eu não sei, eu utilizo na hora de criar uma fórmula que relaciona duas escalas. Que não vai ser o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje a gente ainda não vai falar sobre dedução de fórmula. Nós vamos falar apenas da utilização das fórmulas já prontas. Tá bom? Então vamos lá. Não pode se esquecer dos pontos de referência. Para a escala Celsius, que valores são esses? 0 e 100. 0 e 100, 0 e 100 tem que saber. Ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. Fahrenheit, 32.212. 32.212. Escala Kelvin, 273 e 373. Legal? E o diagrama comparativo, quando essa parte em preto é fixa, é sempre assim. Essa parte em preto é igual para qualquer duas escalas que tu quiser comparar. É sempre, 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 sempre desse jeito. E a parte em vermelho, você coloca dependendo da escala que o exercício quer comparar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se ele quiser, por exemplo, assim, ó. Quando uma pessoa está com 39 graus Celsius, ela está com febre. Quanto vale essa temperatura em Kelvin? Uma forma boa de você começar esse exercício é colocando essas duas escalas em um diagrama comparativo. Agora, ela podia muito bem te falar assim, ó. A temperatura da pessoa que está com febre é 39 graus, por exemplo. 39 graus Celsius. Diga essa temperatura em Fahrenheit. Veja, dessa vez ele estaria relacionando Celsius e Fahrenheit. Então, tu colocaria no diagrama comparativo Celsius e Fahrenheit. No ponto de fusão seria 0 e 32. No ponto de ebulição seria 100 e 212. E o ponto de interrogação? O ponto de interrogação, ele vai ficar esperando. Depois, em outra aula, eu explico melhor isso aqui. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo de aula que deu. 24 minutos. Ok. Vamos então para o próximo quadro.
colocar assim, ó. Surgimento da escala Kelvin. Ok, vou esperar alguns instantes para vocês terminarem de copiar. Certo? Vou esperar vocês terminarem de copiar.
E daí a gente começa a se encaminhar para o final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de aula. Provavelmente vai ser esse modelo que nós vamos adotar até o nosso retorno. Acho que até agora foi o que deu mais certo. Nunca se esqueçam que o menor valor possível para Celsius era menos 273. Isso foi uma coisa que foi percebida. E para surgir uma escala que não tem nenhum valor negativo, era necessário somar 273 em todos os valores de Celsius. Então veja, o menos 273 ele naturalmente virou zero. Zero Kelvin. Foi somado 273. Menos 200 graus Celsius virou 73 Kelvin. O 0 graus Celsius, aqui vocês podem colocar igual só o símbolo, tá? Se preferirem. É que eu acho que fica melhor de explicar se eu faço desse jeito. 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin. Professor, não entendendo nada. Cara, simples. Como que o Kelvin criou a escala dele? Somando 273 em Celsius. Então ele pegou esse zero e somou 273. Por isso 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin. Assim como menos 200 graus Celsius é a mesma coisa que 73 Kelvin. Assim como 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. E esse valor é muito bom, eles usam muito. Uma questão, se você vê 27 graus Celsius, desconfie que ela quer que você passe para Kelvin. Isso parece muito. Porque é um valor bom de fazer a conta. 100 graus Celsius é a mesma coisa que 373. E se você olhar no diagrama comparativo que a gente fez, você vai ver que isso é verdade. 100 graus Celsius não é o momento que a água congela para Celsius. Não é 0 graus Celsius. E eu não tinha colocado os dois ali na linha de cima. Um eu coloquei 100 e do outro lado eu coloquei 373. Sim, eu tinha feito isso. São valores equivalentes. Eles valem a mesma coisa. E o 1000 graus Celsius, por exemplo, é a mesma coisa que 1273 Kelvin. Tá bom? Então, não se esqueçam. Para você chegar em valores de Kelvin, você precisa pegar Celsius e somar 273. Assim que funciona. Sempre assim. Existe uma fórmula. Eu não gosto de fazer por essa fórmula aqui. Tá? Eu não gosto. Se você é o cara que precisa de fórmulas, depois eu vou ensinar você a deduzir as fórmulas. E daí você deduz a fórmula lá. A única coisa que eu quero que vocês decorem são os 6 valores de referência. 0 e 100 para Celsius, 32 e 212 para Fahrenheit, 273 e 373 para Kelvin. Esses valores você precisa saber. As fórmulas não precisa decorar. Agora, entenda como que o Kelvin criou a escala dele. Pegou Celsius e somou 273. Então é assim que nós vamos resolver os nossos exercícios. Exercício 1. Quanto vale 200 graus Celsius na escala Kelvin?
Como que o Kelvin criou a escala dele? Somando 203. Então é assim que nós vamos fazer. Vamos pegar Celsius, que é 200, e vamos somar 203. Logo, a nossa resposta vai ser 473. Simples, rápido, fácil, ligeiro. Não tem erro, não use a fórmula. A não ser que você é um cara que precisa, que você gosta de matemática mesmo, você precisa. Daí use. Substitui cada coisa no lugar certo, isola a letra, beleza. Tá? Eu prefiro que vocês entendam a lógica. A física é 70% teoria. A teoria é a parte principal. A teoria explica a parte de cálculo. Como é que o Kelvin criou a escala dele, somando 203 em todos os valores de Celsius. Então é assim que a gente vai converter de Celsius para Kelvin. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo de aula nós temos. 36 minutos. Então eu vou passar mais... Eu vou passar uma questãozinha, questão 2. Com letras, daí fica mais fácil. Passe os valores para Kelvin. A. 300 graus Celsius. B. Menos 80 graus Celsius. Menos 89 graus Celsius. C. 100 graus Celsius. E fazer assim, ó. Deixa eu botar isso aqui pra cima. Aí agora deu bom. D. 1027 graus Celsius. Como é que a gente vai passar esses valores aí para Kelvin? Você vai pegar esse valor e vai passar para Kelvin, assim como Kelvin criou a escala dele. Ele pegou valores de Celsius e somou 203. Logo, isso vai dar 573. Ok, letra B. Mesmo procedimento. Mas tu não pode pegar o 89 e somar 203. Não, isso que está errado. É menos 89? É. Então é menos 89 que tu vai pegar. Menos 89 mais 273. Esse valor ficou meio ruim. Vou ter que fazer a continha aqui do lado. Tá? Estrutura a conta normal, pessoal. Assim, ó. 273 menos 89. Igual. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Ok. 3 menos 9 não dá. Vou ter que pegar 1 emprestado. Vai ficar 13. 13 menos 9. 13 menos 9 dá 4. Ok. 6 menos 8. Agora nós vamos ter que pegar emprestado daqui. Sobrou 1. E aqui virou 16. 16 menos 8, 8. E o menos nada continua 1. Pronto, achamos nosso valor. Professor, que macumba é essa que tu fez aí do lado? Gente, é uma conta de menos normal. 203 menos 89. Sem. Como é que eu vou passar isso aqui para Kelvin? Fácil, soma 273. Vai ficar 373. Inclusive é um valor de referência. Isso aqui você já deveria saber de cabeça. E a última letra B para nós encerrarmos a aula. 1027 mais 273
é igual, pode fazer a soma no cantinho se tiver dúvidas. 1.300. Inclusive, é legal que você coloque 1.300 Kelvin. Kelvin. Colocar unidade, né, pessoal, para ficar ajeitadinho. A física não existe sem as unidades. Legal, deixa eu ver quanto tempo de aula nós temos. 40. Tá bom. Seguinte, pessoal, se por acaso vocês sobrar 5 minutos mesmo, se essa aula não ficou apertada, daí revisem as anotações de vocês, tá? Façam uma revisão das anotações dessa aula para tentar lembrar, memorizar, ok? Ficamos por aqui, até a próxima, quinta-feira. Valeu, pessoal, se cuidem.